para entrar em Disneylandia. Porto Mucuripe volta com Tarcísio Pequeno, Luiz Eduardo Fantinelli Barros e Valmir Lopes. Em 2009, a astronomia pede passagem para tomar a dianteira do conhecimento. 2009 é o Ano Internacional da Astronomia. Lá se vão mais de 4 séculos desde as primeiras observações telescópicas feitas por Galileu Galilei. E continuamos a olhar o universo com a mesma admiração e medo dos primeiros tempos. Com o objetivo de popularizar o conhecimento astronômico e as importantes descobertas das últimas décadas, serão realizados eventos no mundo todo. A cidade de Sobral sediará uma importante atividade sobre a observação do eclipse, feita em 1919, que confirmou a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Aí a gente finalizou com um cartaz do Ano da Astronomia, Tarcísio Pequeno. Você que é um ativo, digamos assim, participante dessa área, né? Como é que você vê? Primeiro, essa comemoração, né, é uma parceria da Unesco com a Associação Internacional de Astronomia. Perfeito. Né? E aí, aqui em Fortaleza a gente tem inclusive um planetário do nosso talvez maior astrônomo, Rubens Azevedo, não é isso? Perfeito. Então temos essa comemoração e o objetivo dela é popularizar a astronomia. E haverá um planetário em Sobral também, brevemente, quer dizer, nesse ano, como parte do Ano da Astronomia, será o Museu do Eclipse lá em Sobral, vai ser ampliado e um planetário também vai ser... Já tem um telescópio lá, né? E um planetário vai ser instalado lá em Sobral. Bom, eu acho que realmente é muito bacana, principalmente em anos de desgraça e crise, nada melhor do que olhar para o céu, olhar para as coisas bonitas, para o céu, coisa boa. Um ano de desgraça astronômica, de rombos, de déficit astronômico, de sistema bancário falido, é bacana. E é interessante também o que comemora, né? Porque Galileu foi, de fato, apesar de outros serem citados, aqui, acolá, Bacon, Descartes, mas Galileu foi, de fato, o criador da ciência moderna. Porque ele introduziu na ciência duas coisas que caracterizaram a ciência desde então. A matemática, a ciência passou a ser quantitativa, em vez de apenas descritiva, qualitativa, fenomênica, como era com Aristóteles, com os filósofos cientistas, né? E experimental. Duas coisas que Galileu fez. Aristóteles fazia afirmações, se você soltar dois corpos de peso diferente, eles cairão com velocidade diferente. Aí o Galileu foi lá para a torre, soltou um relógio, e um outro troço, e puf, eles caíram ao mesmo tempo. Então o Galileu fazia experiências aliás, na peça do Bertolt Brecht, Galileu Galilei, que eu recomendo a todo mundo, se não der para ver, aliás, deveríamos aproveitar o Ano da Astronomia para ensaiar, porque é bacanésima, tem lá toda essa passagem onde ele pede para as pessoas olhar para o telescópio. Agora, tem algumas coisas interessantes sobre o telescópio, porque primeiro ele teve aquilo como uma invenção dele, da luneta e do telescópio, né? Uhum. Mas a história parece que suporta mais a hipótese que foram inventados pelos holandeses, os holandeses que inventaram aquilo, a luneta. Agora, esse uso, adaptar a luneta e fazer esse uso de olhar para as estrelas... o telescópio, isso foi Galileu, isso foi Galileu. Os holandeses usavam com as coisas mais úteis, olhar o inimigo no campo de batalha, do outro lado e tal. Diz que o próprio Galileu também, aí vem os lados daquilo que você pensa que não... estudar o céu, a astronomia e tal, isso não serve para coisa nenhuma, claro que serve para a imaginação humana. Vem os lados dizem que o Galileu, além de olhar o céu, ele também, de vez em quando, pegava a luneta dele e ia para a torre mais alta da cidade para olhar os navios que estavam chegando do Oriente, antes dos outros, avisar a galera no mercado, dizer, pô, vai chegar tecido aí para caramba, pode despechar. Pode vende tudo que o navio que vem aí. Então, olha, história de astronomia eu não sei, mas de astrologia eu estou lembrando agora que não tem exatamente uma relação imediata, mas existe um caso engraçado em relação à astrologia. Estou falando astronomia e astrologia, que astrologia é o quê? Astrologia foi uma forma de ciência, que essa de você achar que os astros têm vinculação com a conduta humana. E, né? Com os fenômenos. E com os fenômenos humanos. E aconteceu um fenômeno interessante na década de 90. O Mitterrand tinha uma assessora, tinha uma astróloga, que fazia lá todo dia, e ela defendeu uma tese depois demonstrando que a astrologia era uma ciência e foi uma verdadeira
problema, porque teve uma assinatura de vários cientistas querendo que retirasse o título dela de doutora. Ela foi defender a tese com o antropólogo Michel Maffezoli e queria voltar a astrologia para a Sorbonne. Foi um escândalo. Foi uma confusão. Seguinte, o simpático e metafórico ex-prefeito de Fortaleza, Juracy Magalhães, deixou um legado que, após sua morte, será analisado com mais distanciamento e menos emoção. Juracy Vieira Magalhães referia-se a si mesmo como um animal político. Entrou na política e no PMDB pelas mãos de Mauro Benevides. Mas quem abriu as portas para o primeiro time da política foi o à época governador Tasso Gereissati. Eleito vice-prefeito na chapa de Ciro Gomes, assumiu a cadeira de titular em 1990, quando Ciro se afastou para concorrer ao governo do estado. Nos 3 anos seguintes, tocou muitas e grandes obras, entre avenidas, praças e viadutos. Em 1996, foi eleito para um novo mandato, sendo reeleito 4 anos depois. No total, foram quase 11 anos no comando da 5ª maior cidade do país. O período ficou conhecido como a Era Juracy. Uma época que mudou as feições da cidade na mesma medida em que construía polêmicas. Ao fim de seu 3º e último mandato, Juracy estava desgastado, envolvido em várias acusações de corrupção. Em 2006, concorreu a deputado federal pelo PR e teve votação decepcionante. Almir, Juracy morreu, deixou um legado aí que provavelmente vai ser analisado agora com mais distanciamento, depois da sua morte. Né? Muitos críticos, mas o fato é que ele conseguiu vencer em Fortaleza várias forças políticas, conseguiu ganhar 3 vezes e eleger um sucessor. É verdade. Né? No meio do seu mandato. E aí? Eu vi o que se escreveu em seguida ao falecimento do ex-prefeito, e o que eu fiquei impressionado, chamava muita atenção para as grandes obras que ele tinha feito, aí misturava as obras dele com as do Cambraia, o Mercado Central, por exemplo, que foi do Cambraia, a ponte lá da Barra do Ceará, que foi na época do Cambraia, então havia um pouco essa mistura. Mas praticamente as vias, né, grandes construções que nós tínhamos. Mas eu diria que talvez o principal legado do Juracy tenha sido, de fato, a estruturação da máquina de Fortaleza, a máquina pública em Fortaleza. Essa, de fato, foi, acho que teve inclusive, a prefeita herdou esta máquina e a complexidade que adquiriu essa máquina com ele. Desde o período dele foi se estruturando, né? Agora, do ponto de vista da gestão pública, teve uma coisa interessante, a criação das regionais. Eu lembro perfeitamente na época que se propôs esse modelo, a oposição que hoje é a atual situação se colocou radicalmente contra e demonstrou ser um modelo interessante, deve ser aperfeiçoado, mas foi interessante. Eu diria que tem alguma coisa desastrosa, que é aquela via expressa, que é uma marmota que ninguém sabe como é que aquilo foi feito, é uma herança maldita. Mas no todo eu diria que foi um político que talvez expresse melhor a tradição política de Fortaleza. Há na crônica política do Ceará a ideia de que Fortaleza é uma cidade à esquerda, rebelde. Eu diria que não, eu sustento o contrário. Para mim, Juracy é muito parecido com a Cris Moreira da Rocha. É um populista de direita.